Graça e paz, retornamos para continuar o estudo da nossa lição. Nós desejamos que o seu dia seja abençoado e que, através da oração que já fizemos, o Espírito Santo possa nos dirigir em mais um estudo da nossa lição. Hoje, nós vamos estudar o quarto tópico da lição Segunda Ordem de Melquisedeque, que é o tema geral dessa semana. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu te convido a assistir para que você possa acompanhar a sequência dos estudos e entender melhor o assunto que está sendo conduzido durante essa semana, tá? O tópico de hoje é participantes do fundamento. Nós já tivemos 2 estudos anteriores sobre a questão do fundamento, e é consenso a importância de um fundamento numa construção, né? Então hoje nós vamos conhecer outros auxiliares, outros colaboradores, podemos assim dizer, nessa construção, nesse fundamento, tá? Então vamos às perguntas. Hoje nós temos 4 perguntas e a pergunta A nos diz assim: quem mais participa do fundamento cristão e por que estão lá? Vamos aos textos, olha só. Efésios 2, 19 e 20. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus é a pedra principal de esquina. Outro texto ainda de Efésios, agora o capítulo 4, versos 11 e 12, lemos assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, quem mais participa do fundamento cristão? Já consegue responder? Então, quem mais participa desse fundamento são os apóstolos, os profetas, né? E por que eles estão lá? Para nós percebermos que Deus deu diferentes dons àqueles que compõem o corpo de Cristo, que compõem a sua igreja, né? E os apóstolos, aqui em Efésios, no capítulo 4, nós vemos que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Então, para que a construção seja completa, nós temos uma diversidade de dons, uma diversidade de funções. Agora, a pergunta B. Por que também precisamos participar dessa estrutura e como a comunhão nos ajuda nesse sentido? Por que precisamos participar dessa estrutura? Porque nós somos colaboradores de Cristo. Como parte da igreja de Cristo, como parte do corpo de Cristo, nós não podemos ficar parados, nós temos que fazer a nossa parte. Para quê? Efésios 4, 13 a 16 responde: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Nós precisamos participar dessa estrutura, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos fincar raízes, nós precisamos ter um conhecimento verdadeiro do ministério de Cristo, do seu amor por nós, do Evangelho. E fazendo isso, nós vamos estar trazendo para o corpo de Cristo unidade. Cada um, conforme vemos na pergunta anterior, cada um com a sua função, com o seu dom, mas todos trabalhando para que cheguemos à unidade, para que cheguemos à estatura de homens perfeitos em Cristo Jesus. Agora vamos à página 20, que continua o estudo desse tópico, agora com a pergunta C. Qual é a importância do nosso relacionamento com a igreja e como sabemos que ele não se refere apenas a indivíduos, mas a membros que formam um corpo coletivo? Você já parou para pensar?
como que pode funcionar um órgão fora do corpo? Qual a intenção de um órgão fora do corpo? O que acontece se um órgão é tirado do corpo? Ele acaba perdendo a sua funcionalidade. Então, o nosso relacionamento com a igreja é justamente ter essa convivência com a diversidade de dons. A igreja, ela também é chamada de corpo de Cristo. E nós, como componentes dessa igreja, somos partes desse corpo. Cada um desenvolvendo de forma a um objetivo comum, que é o pleno desenvolvimento desse corpo, que é, no caso espiritual, a unidade da fé, a unidade da igreja. Fazemos partes dessa igreja a quem Deus deu autoridade. E temos o privilégio de conviver com a diversidade, o que deve levar-nos a cuidarmos uns dos outros. Há muito pouco respeito para com a opinião dos membros da mesma igreja. É a falta de consideração pelas opiniões da igreja que causa tantos problemas entre os irmãos. Olha o final da nota. Algumas pessoas podem ser tão cegas quanto a que errou, mas a maioria da igreja compõe um poder que deve controlar os membros individuais. Então a igreja, ela é soberana nas suas decisões, né? E um dos nossos principais deveres é cuidarmos uns dos outros. Né? Se aquele membro ali está com dificuldade, se aquele outro está sofrendo, nós temos o dever de nos preocupar, nós temos o dever de cuidar desse membro, porque faz parte do nosso corpo, o mesmo corpo que nós fazemos parte. E por fim, que autoridade a igreja tem? Que a igreja, ela tem plena autoridade porque foi Deus que a comissionou dessa autoridade. Ela pode advertir, ela pode aconselhar e ela pode, se possível, diz a nota, restaurar os que caem em pecado. Então, que eu e você, como parte dessa igreja, possamos fazer o nosso melhor em servir a Cristo e em cuidarmos uns dos outros. Amém? Eu te aguardo amanhã para continuarmos o estudo.